Olá, eu sou o pastor Moisés e é sempre muito bom poder falar com você. Nós iniciamos uma série de mensagens com o tema O Plano de Deus. No primeiro episódio, o título foi A Criação. O episódio de hoje tem como título A Separação de Deus. Bem, nós vimos no episódio anterior que Deus criou todas as coisas com tamanha beleza e perfeição, com funcionalidade. Ele criou ainda um lugar mais excelente, no qual ele denominou o Jardim do Éden. Bem, após ele ter criado todas as coisas, ele criou a maior de todas as suas criações, a sua obra-prima, o ser humano. Ele o pôs no Jardim do Éden para o cultivar, o guardar, e deu a ele liberdade para comer do fruto de todas as árvores. Mas Deus fez uma observação ao homem. E em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16, a Bíblia nos conta: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então havia uma observação: o homem poderia comer livremente do jardim, de todas as árvores, seus frutos, com exceção de uma delas. E em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo de número 1, a Bíblia narra: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dela ou dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bem, eu gostaria de fazer 3 observações a respeito desse texto. O primeiro, você pode observar que a serpente, ela distorce a palavra de Deus. Quando diz: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que a mulher tinha consciência da orientação de Deus. A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Veja que a mulher tinha consciência da orientação, do conselho amoroso de Deus. Mas veja que a serpente, ela replica, e ela sugere à mulher que ela pode se tornar como Deus, igual a Deus. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Veja que ela confronta a palavra de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E sobre isso, eu gostaria até de ler um texto. Eu queria que você atentasse e ouvisse com atenção profunda, para que você compreenda bem. Para Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, a ordem criacional é uma manifestação da sabedoria de Deus. E o que isso quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, que quando Deus criou todas as coisas, ele criou mediante a sua sabedoria. E a sabedoria de Deus não é como a sabedoria do homem, que é adquirida com o tempo, com a experiência.
A sabedoria de Deus é presciente. Deus, ele sabe o passado, ele tem ciência do presente e ele sabe qual é a melhor decisão, qual é a melhor escolha, o que a pessoa deve fazer pensando no futuro. A sabedoria do homem, ela vem com a experiência. Você pode observar que quanto mais maduro nos tornamos, geralmente mais sábio nos tornamos. E então somos capazes de tomar decisões mais inteligentes. Diferente de Deus, que não depende da experiência. Quando ele criou todas as coisas, ele sabia que cada uma dessas coisas iria cumprir com uma função, com um propósito, no qual iria trazer ordem a todo o cosmos. Ele defende que tudo foi criado com um propósito definido, de acordo com um plano divino. A ordem não é apenas a organização do mundo físico, mas envolve uma hierarquia do ser, onde tudo tem o seu lugar segundo o decreto divino. O que quer dizer? Que quando o ser humano foi criado por Deus para ser humano, inclusive para dominar sobre toda a criação, Deus o criou com um propósito de cumprir exatamente tudo aquilo pertinente ao humano. Assim como Deus criou as árvores que são capazes de fazer fotossíntese. Assim como ele criou, por exemplo, as algas marinhas, que se unindo coopera para a oxigenação de todo o planeta. Assim como ele criou a água potável que sacia a nossa sede. Assim como ele criou as ervas do campo, assim como ele criou os vegetais, assim como ele criou as frutas, assim como ele criou os animais, que cada um cumpre com uma função. E quando cada ser criado por Deus cumpre com uma função ou com a sua função, ele cumpre com o propósito de Deus. Então, quando o ser humano ele ambiciona ser como Deus, ele está deixando de lado a sua função, o propósito pelo qual ele foi criado, e ele está mudando a ordem, a hierarquia. O homem não foi criado para ser uma divindade, nem sequer um semideus. Ele foi criado para a glória de Deus, a um só Deus. Entretanto, quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles têm também como intenção se equipararem a Deus. Agostinho continua: para ele, as coisas são boas na medida em que ocupam o seu lugar correto dentro dessa hierarquia. Ou seja, tudo corre bem e as coisas vão bem quando elas cumprem com o seu propósito. Agora, quando elas deixam de cumprir com o seu propósito, com a sua função, então nós vemos a presença, a ação do mal. Segundo Agostinho, o mal surge como uma distorção da ordem original criada por Deus. Veja que quando um ser humano ele deixa de cumprir com a sua função, com o propósito pelo qual ele foi criado por Deus, a gente deixa de ver, primeiro, a gente deixa de ver Deus naquele ser humano. Aquele ser humano se torna uma criatura dissociada de Deus. Segundo, a gente deixa de ver a humanidade dele. Né? Eu não preciso aqui entrar em exemplos, mas reflita aí agora. Pensa aí. Imagina você, que é homem, a sua função, a sua natureza. Observe quem você é. E agora, se imagine você que é homem, vivendo num comportamento completamente diferente da sua masculinidade, da sua hombridade, da sua função como homem. Se imagina se posicionando agora como um cachorro, como uma mulher, ou como, de repente, enfim, uma árvore. Você consegue se ver dessa forma? Será que você consegue se ver? Você que é mulher. Vamos imaginar se nós pegarmos o peixe, por exemplo, e determinarmos que a partir de então ele vai viver como os pássaros.
Ou os pássaros vão viver como o peixe. Veja que a gente vê o caos, a desordem, justamente quando o ser humano, quando a criação, ela deixa de cumprir com a sua função, o propósito pelo qual Deus a criou. E ele continua dizendo que a verdadeira realização das criaturas ou do ser humano acontece quando elas vivem de acordo com o propósito para o qual foram criadas. Ao cumprir sua finalidade, a pessoa se alinha à ordem divina e assim alcança a verdadeira paz. Dessa forma, o ser humano encontra paz e felicidade ao orientar sua vida em direção a Deus, cumprindo um propósito inscrito em sua essência. Você já observou como a pessoa fala assim, poxa, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Enquanto ela não encontra o propósito de vida dela, ela fica se sentindo perdida, se sentindo infeliz, insatisfeita na vida. Ela trabalha por trabalhar, ela vive por viver, mas ela percebe que a vida dela parece que não tem sentido. Às vezes parece que a vida dela é tão vazia. Veja, de fato, Deus criou você para viver uma vida com propósito. Mas olha que interessante, a sua vida passa a se encher de propósito e de sentido quando primeiro você se alinha à vontade de Deus. Quando você busca a razão pela qual Deus criou você. Quando você vai na direção do seu Criador e entende os planos dele, o propósito dele para a sua vida, você deu início a uma vida com propósito. E nós vamos falar mais sobre isso mais na frente. Ele continua dizendo assim, em contraste, ou seja, em contraste com tudo que nós falamos, a desordem e o sofrimento são consequências do afastamento desse propósito, quando o ser humano, por livre escolha, decide agir contra a ordem estabelecida, resultando em inquietação e conflito. Verdade. Quando você não vive o propósito pelo qual Deus criou você, você é como um barco à deriva. Você é como um náufrago, uma pessoa perdida em meio ao oceano, sem direção, inquieta, às vezes com conflito existencial. Bem, olha, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 22, o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe consequências. Diz assim, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o ser humano, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou de fato, como Deus, ser conhecedor do bem, do mal. O homem até então ele só conhecia o bem, a virtude, a vida. E Deus então o expulsou do jardim do Éden. Em Jó, capítulo 5, no versículo 7, nós vemos, mas o ser humano nasce para o sofrimento. O ser humano passou a sofrer. O homem conheceu a enfermidade, a morte. Mas pior, além de perder o seu propósito, a razão pela qual ele tinha sido criado, desalinhar-se dos planos de Deus para a sua vida, houve uma separação, uma ruptura. Em Isaías 59, no versículo 2, diz, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Mas as iniquidades de vocês fazem separação. Houve uma separação, uma ruptura entre o homem e Deus. Bem, mas Deus tinha um plano. Este ainda não é o fim do ser humano, ou não era. Há esperança.
E nós vamos falar sobre este plano no próximo vídeo, tá certo? Nos vemos então no próximo vídeo. Deus abençoe você poderosamente.